Olá pessoal, daqui é o Elisandro Dias do canal Zona Jovem trazendo mais desporto para vocês. A posição de defesa central, zagueiro, tem sido cada vez mais exigente a nível tático e coletivo das diferentes equipes pelo mundo. Hoje em dia, o defesa central é muito mais do que aquele livre que só está aí que é para defender e proteger a equipe das ações ofensivas. Hoje em dia, o defesa também tem a missão de construir e conduzir o jogo ofensivo da sua equipa. Terminou a fase de grupo da Liga dos Campeões e com base nisso eu elaborei uma lista com os 10 melhores defesas centrais que eu vi atuar. Só para que conste, essa é a minha opinião. Aqueles que eu acho que são os 10 melhores defesas que atuaram nessa fase de grupos da Champions. Lembrar que a diferença de opiniões é algo muito comum e até salutar para qualquer debate futebolístico. Então, se tu tens a tua opinião, a tua lista também, deixa aí nos comentários. Para facilitar, teremos critérios de inclusão e critérios de exclusão. Vamos começar pelos critérios de exclusão. Aqui, jogadores com menos de 4 jogos disputados ou que tenham sido utilizados, mas não tenham totalizado um tempo acima de 270 minutos, também estarão fora dessa nossa lista. Outros que também estarão fora dessa nossa lista são aqueles jogadores que tiveram média inferior, ainda que a sua equipe tenha jogado muito bem e tenha passado de fase, mas se ele teve média inferior, baseado naqueles rankings que eu vou utilizar aqui, nomeadamente Transfermarkt e SofaScore, também não farão parte dessa lista. Os nossos pontos de inclusão serão o desempenho dos jogadores por partida, o número de partidas disputadas, o desempenho do clube e a nota média que ele teve a nível do ranking SofaScore. E o 10º lugar dessa lista fica o Diego Carlos, defensor brasileiro do Sevilha de 28 anos. Fez 6 jogos, todos a titular, teve um desempenho de 57% nas disputas de bola, fez 3.5 cortes por cada jogo e tem uma média de 7.3 a nível daquilo que é a sua avaliação nessa fase de grupo da UEFA Champions League, onde fez uma dupla imbatível com outro francês, Jules Koundé. O número 9 dessa nossa lista é o Joel Matip, camaronês, 30 anos, da equipe do Liverpool, que fez 5 jogos, todos como titular, tendo uma média de 74% de aproveitamento a nível daquilo que é a disputa de bola, e tem uma média de 7.12 no SofaScore. Foi um jogador muito importante nessa fase de grupos para a sua equipe, porque quando o Van Dijk esteve lesionado, principalmente naqueles 3 primeiros jogos, foi o Joel Matip que foi o grande patrão dessa defesa da equipe do Klopp. O 8º lugar dessa nossa lista vai para Jules Koundé, francês, de 23 anos, da equipe do Sevilha, que também fez uma grande campanha na fase de grupos, tendo feito 5 jogos, todos a titular, teve uma taxa de 69% a nível que é as disputas de bola e, portanto, teve uma média de 7.20. Ele e o Diego Carlos formaram uma das melhores duplas defensivas dessa fase de grupos, pena que o Sevilha não conseguiu se apurar para a próxima fase. O 7º da nossa lista é o Milan Skriniar, defensor eslovaco da Inter de Milão, de 26 anos, que participou em 6 jogos, todos a titular, teve uma média de 48% a nível que são disputas de bolas vencidas, uma média de 3 por cada jogo e no cômputo geral teve uma média SofaScore de 7.20. O Milan Skriniar foi o líder daquele eixo defensivo e o grande responsável em parte da passagem da equipe da Inter para a próxima fase da UEFA Champions League. E o 6º lugar da nossa lista vai para Dayot Upamecano, defensor francês do Bayern de Munique de 23 anos, que participou em 5 jogos, todos como titular, teve 55% de aproveitamento a nível que é as disputas de bola e teve uma média final SofaScore de 7.20. O Upamecano, com certeza, foi um dos pilares fortes desse forte Bayern de Munique e comandou muito bem aquele núcleo defensivo, por vezes fazendo dupla com Niklas Süle. O número 5 da nossa lista é o Marquinhos, brasileiro de 27 anos, da equipe do PSG, que fez um total de 6 jogos, todos a titular também. Teve uma média de disputas de bolas vencidas de 2.7 por cada jogo, o que refaz 57% a nível dos 6 jogos. E teve uma média SofaScore de 7.27. E o Marquinhos foi de facto um dos grandes artifícios da passagem do PSG que é para a próxima fase, num grupo difícil em que teve a disputar com o Manchester City e o PSG chegou a tropeçar em alguns jogos, como por exemplo no empate contra o Clube Bruges. O número 4 da nossa lista é o Antonio Rüdiger, alemão da equipe do Chelsea, 28 anos, fez um total de 5 jogos, todos como titular, teve uma média de 55
a nível das disputas de bola. Isso dá 4 a 5 de disputas vencidas por cada jogo. E teve uma média final SofaScore de 7.3. E, portanto, o António Rudiger foi, de facto, também um dos grandes pilares dessa super equipe do Chelsea, com Thomas Tuchel no comando. E o alemão, em termos gerais, foi das melhores unidades a nível defensivo. E chegamos finalmente ao nosso top 3, onde vamos começar com Éder Militão, brasileiro do Real Madrid, 23 anos, numa temporada abismal. Participou em 6 jogos, todos como titular. Teve um aproveitamento de disputas de bola vencidas de 69% e uma média SofaScore de 7.3. O Militão, de facto, foi dos melhores jogadores do Real Madrid e dos melhores jogadores dessa primeira fase da Champions. E o número 2 dessa nossa lista é nada mais, nada menos que o experiente Leonardo Bonucci, italiano da Juventus, que fez 6 jogos, todos como titular, patrão da defesa da Juve. Teve uma percentagem de disputa de bolas vencidas de 68% e, portanto, teve uma média de 7.33 e por isso ele está aqui nesse segundo lugar, uma vez que ele foi das unidades mais decisivas da velha senhora nessa primeira fase da Champions. E o número 1 da nossa lista, aquele que para mim foi então o melhor defesa central dessa primeira fase de grupos, é o Lisandro Martínez, argentino do Ajax de 23 anos. É um jogador que tem que se evidenciar muito esse ano e nessa Champions, sobretudo, ele fez 6 jogos, todos como titular. Em alguns o Ajax mudou aquela linha defensiva, ele jogou mais pelo lado esquerdo, mas ainda assim a maior parte das suas atuações foram mesmo como defesa central e com atuações de encher o olho e muitos elogios. Teve uma média de 4.3 disputas de bolas vencidas, o que perfaz um total de 63% a nível da fase de grupos. E a eficiência por partida dele foi de 78.2, portanto tendo acumulado uma média de 7.40 no SofaScore, a maior entre todos os defesas centrais dessa primeira fase. Por isso, Lisandro Martínez é, para mim, aquele que merece esse primeiro lugar, o número 1, o melhor defesa central da fase de grupo da Liga dos Campeões 2021-2022. De acrescentar que com a seleção ainda esse ano ele conquistou a Copa América disputada no Brasil. E está aqui, essa é a nossa lista então. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Deixe a sua opinião e faça a sua lista também nos comentários. Seja um craque da zona, deixe o seu gosto, se inscreva no canal, ative as notificações para estar por dentro de outros conteúdos daqui do canal, partilhe nos seus grupos e nos siga nas redes sociais para ter acesso àquele conteúdo que não chega aqui no YouTube.